Olá, seja bem-vindo ao nosso programa de março. E como muitos dizem, passou o carnaval? Agora sim, começa o ano. E para homenagear o Dia Internacional das Mulheres, preparamos uma reportagem sobre mulheres que passaram pela triste realidade da violência doméstica e superaram esse momento com dignidade e trabalho. E agora eu estou 1 ano na minha casa, que era o meu maior sonho, dar para o meu filho uma casa, né? A gente está numa casa, nosso cantinho. No Paraná, mulheres em situação de violência doméstica contam com um programa criado pelo Ministério Público do Trabalho para estimular o setor empresarial a ofertar vagas de emprego. E você vai ver também. No programa de hoje, vamos conhecer a realidade de sobreviventes de acidentes com escalpelamento, como acontece, quais medidas são realizadas para prevenir novos casos e como uma ação do Ministério Público do Trabalho contribui para que estas pessoas se tornem empreendedoras. Eu jamais imaginava que poderia acontecer uma coisa. O número de trabalhadores informais aumenta no Carnaval. A gente mostra como o Ministério Público do Trabalho tem agido para proteger essas pessoas. Muita gente precisa, na verdade é isso, né? A gente precisa ganhar um dinheirinho a mais. O trabalho legal começa agora. Esse é o mês dedicado a nós, mulheres. Isso porque em 8 de março comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Nesse mesmo dia, em 1917, milhares de mulheres se reuniram no protesto na Rússia, que ficou conhecido como Pão e Paz. Nesse protesto, as mulheres reivindicaram melhores condições de trabalho e de vida. Lutaram contra a fome e a Primeira Guerra Mundial. Hoje trazemos histórias de mulheres que se reencontraram depois de sofrerem violência doméstica. Ele era bem grosseiro, bem abusivo, assim, mal educado comigo, na frente de todo mundo, inclusive. Com o passar do tempo, parou de ser só falado e começou a agressão física mesmo. E você não conseguia sair de casa por essa questão financeira? Sim, porque eu não tinha como me sustentar, eu não tinha pra onde ir. Daí eu tinha que ficar me sujeitando a isso. Histórias como essa se repetem diariamente. O ciclo da violência contra a mulher tem sempre pontos em comum. Começam com ameaças e evoluem para a agressão. Dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos apontam que mais de 50 mil mulheres foram agredidas fisicamente somente no primeiro semestre de 2022. Lembrando que esses números retratam apenas casos em que a denúncia foi feita. Quando falamos em violência contra a mulher, podemos observar que muitas vezes essa mulher depende financeiramente de seu agressor. A garantia de um lar, de comida para ela e para seus filhos, faz com que a vítima permaneça nessa relação. O programa Pelo Fim da Violência contra a Mulher, do Ministério Público do Trabalho do Paraná, em parceria com empresas, busca oferecer uma oportunidade de emprego que encoraje essa mulher a sair de relações abusivas. Nós temos 2 fatores nessa impossibilidade de vida autônoma, o fator psicológico e o fator prático, de que todo mundo, todas as pessoas no mundo vivem através dos rendimentos do seu trabalho. E se a mulher está em situação de dependência ou de desemprego mesmo, ela não consegue dar o salto necessário para sair de relacionamentos abusivos. Criado em 2019, o programa venceu o prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público na categoria Equidade de Gênero. Além das empresas parceiras, os órgãos que prestam o primeiro atendimento à mulher vítima de violência e também ONGs e associações dão suporte e encaminhamento aos casos. A proposta é primeiro dar à mulher um mínimo de autonomia financeira para que se inicie o processo de rompimento de relações agressivas. A regra para a violência acontecer é a desigualdade de poder. Nunca haverá, né? Isso pode falar de guerras entre países, isso pode falar do nível íntimo, na violência íntima, né? Isso sempre tem que haver uma desigualdade. Então, tipicamente, o homem fisicamente é mais forte, que possa proporcionar
uma violência física, mas a gente sabe em todas as violências, emocional, financeira, degradação da reputação, todas as outras formas de violência que são tão danosas tanto quanto, né, acontecem por causa, em algum momento, de desigualdade. O olhar das empresas parceiras em relação a essas mulheres também é determinante para que elas consigam romper este ciclo. Você não vai tratar como uma situação comum, porque ela pode ter encontrado esse agressor em algum, pode ter ficado com medo, alguém da família pode ter contado onde ela trabalha, então isso faz o afastamento dela. O acompanhamento técnico, tanto da instituição quanto dos trabalhadores, da equipe, compreender esse fenômeno e dar o apoio, a sustentação é primordial. O mercado de trabalho e a violência doméstica têm relação direta. O empoderamento que um emprego, uma fonte de renda traz, tem o poder de abrir novos caminhos e construir uma outra realidade. Foi em janeiro de 2021, dia 7, não esqueço até agora, tenho tudo guardado, já fiz 2 anos já. E lá eu completei 2 anos, estou trabalhando. Em 1 ano consegui sair do abrigo e agora estou 1 ano na minha casa, que era o meu maior sonho, dar para o meu filho uma casa, né? A gente está numa casa, nosso cantinho. A gente não quer só dar oportunidades de emprego para mulheres que não têm e que estão em situação de miserabilidade. A gente quer que as mulheres que hoje em dia têm empregos e vivem em situação de violência doméstica saibam que podem contar com as empresas como elos de apoio na superação dessa situação. E para aprofundarmos na questão violência doméstica e seus impactos na vida laboral das vítimas, além da importância do trabalho e da independência financeira como forma de empoderamento para a quebra do ciclo de violência, convidamos a Procuradora do Trabalho, Melícia Carvalho Mezel, e a representante adjunta da ONU Mulheres, Ana Carolina Querino. Primeiramente, quero agradecê-las por estarem com a gente aqui no programa. Nós que agradecemos a oportunidade. E eu quero conversar com a senhora. Procuradora, como nós vimos na reportagem, um dos maiores problemas é a questão financeira. E aí veio esse programa, que começou no Sul, para empoderar a mulher, para ela entrar no mercado de trabalho, a inserção da mulher ali no mercado de trabalho. Esse programa já está voltado também para outros lugares no Brasil? Ele começou no Sul, foi uma experiência assim, muito interessante e bem exitosa, e então transformamos em um projeto nacional, que se chama Projeto Estratégico de Empregabilidade das Mulheres Vítimas de Violência. A ideia é levar esse projeto para o Brasil inteiro, porque é uma iniciativa muito bacana, que traz essas mulheres para o mercado de trabalho, dá condição a essa mulher para permanecer, porque a gente sabe que a violência não apenas impede de ela entrar, ingressar. Às vezes ela até está empregada, mas aquele ciclo de violência que está acontecendo na vida dela, que ela tende a deixar fora das portas do trabalho, não é? Afeta essa mulher no trabalho. E aí o programa, então, é bem construído no sentido de dizer às empresas, exerçam sua função social, se somem à nossa luta, traga essa mulher, acolha essa mulher, crie algumas iniciativas que permitam que ela recomece, com incentivos, inclusive, às vezes uma ajuda de custo para que ela possa recomeçar. Se aquele estabelecimento é naquela localidade na qual ela está sofrendo ameaças ou mesmo perigo de violência, permitir que ela mude para outra localidade, forneça meios materiais, como um primeiro aluguel, enfim. E esse programa ele é tão bacana que ele perpassa a pessoa dessa mulher que está sendo vítima, né, de violência, e atinge a família como um todo. Por quê? Porque também tem ali sugestões para que, se ela tiver filhos acima de 14 anos, as empresas também tragam esses adolescentes para os seus programas de aprendizagem. Aí, Ana Carolina, entra você, porque a doutora Melícia tocou rapidamente no que eu quero discutir com você aqui agora. Não é só a mulher que está fora do mercado de trabalho que sofre violência. Também a mulher que está dentro do mercado. Vocês têm visto isso nesse trabalho que vocês fazem diariamente? Sim, nós vemos muito isso. Tem alguns relatórios globais de ONU Mulheres que, inclusive discutem os efeitos e os custos de não agir quando a mulher
sofre violência doméstica. Então, tem um estudo global da ONU Mulheres que eu gosto muito, que fala que, considerando todos os tipos de violência, né, todas as esferas em que a mulher sofre violência, seja violência social, na esfera pública, na esfera privada, que o custo disso é de 1,5 trilhão de dólares. Então, tem esse... E quando a gente desce para o nível de país, esse custo pode ser, muitas vezes, o dobro do que os países investem em educação. Então, existe, de fato, um custo. E esse custo é por quê? Porque essa mulher, a produtividade dela cai, se ela está, mesmo quando está ainda na fase de ser vítima de violência psicológica, emocional, patrimonial, ela já vai trabalhar com a sua saúde, sua integridade, né, emocional e mental comprometida, então ela cai a produtividade. Muitas vezes esse companheiro agressor, ele fica ali mandando mensagem o tempo todo, mensagens que deixam essa mulher abalada e desestruturada. Então, são fatores que vão se somando e que fazem com que essa produtividade caia. Quando a violência ela avança, a violência doméstica ela avança e chega no ponto de ser uma violência física, essa mulher ela falta ao trabalho, essa mulher muitas vezes precisa ser internada, então tem o custo na saúde, tem o impacto na saúde, né, ali na estrutura que os estados oferecem. Por isso que é muito importante que as empresas, como a procuradora já destacou, que as empresas estejam engajadas. Hoje, existe uma iniciativa chamada Coalizão Empresarial pelo Fim da Violência contra as Mulheres, que é liderada pela Avon, que a ONU Mulheres ajudou a lançar alguns anos atrás, e é um tema que nós buscamos sempre deixar presente por meio dos princípios de empoderamento das mulheres, que é uma plataforma que a ONU Mulheres lançou junto com o Pacto Global das Nações Unidas. E aí, como denunciar? Chegamos nesse ponto. O Ministério Público sempre pensa que a nossa principal atuação é essa mesma preventiva, é uma atuação transformadora. A gente não quer que o conflito aconteça. A palavra nesse tema de violência é acolhimento, mas se os casos acontecerem, a gente tem uma atuação prioritária por meio da cor de igualdade, que é essa questão da violência de gênero, da violência sob todas as suas formas, o combate à discriminação, o combate ao racismo, o combate a toda forma que a gente diz, de situação que repercute no ambiente de trabalho de todas as pessoas, especialmente das mulheres, é meta prioritária para a nossa atuação. Então, pode denunciar nos canais, o MPT dispõe na internet, na sua página mpt.mp.br, de um canal de denúncia, e as pessoas podem fazer essas denúncias. Em cada estado existe uma Procuradoria Regional do Trabalho, também faz a denúncia por nossa página na internet, ou pelo aplicativo MPT Pardal. E, como eu disse, procurar também os outros órgãos. Nós temos aí os órgãos que atuam em cada estado, aqueles órgãos de assistência, órgãos de acolhimento. Então, as mulheres procurem saber nas suas localidades quais são esses órgãos, busque ajuda. E é com esse termo, com essa palavra acolhimento, que eu encerro essa nossa roda de conversa. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Esse assunto não vai se esgotar, mas quem sabe da próxima a gente traz números melhores. Sim, obrigada por vocês terem vindo. Obrigada também, estamos à disposição. E não saia daí. Você já ouviu falar de escalpelamento? Pois é, nosso próximo bloco a gente vai explicar o que tem acontecido e qual o trabalho do Ministério Público do Trabalho. Eu volto já já. Vamos às dúvidas das mulheres com questões trabalhistas? Chegou a hora do nosso quadro Fala Trabalhador. Tem um colega que trabalha na mesma função que eu, só que ele ganha comissão e eu não. O que eu poderia fazer para receber o mesmo que ele, assim? A CLT prevê que, sendo idêntica a função, o trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador e também no mesmo estabelecimento empresarial deve corresponder um salário igual. Nesse caso que você me cita,
há um salário discrepante. Então, você pode sim acionar a Justiça do Trabalho para buscar aí a reparação, essa diferença salarial. E também uma observação importante: se for comprovada que a discriminação dá-se por motivo de sexo ou etnia, como aparenta ser nesse caso, o juiz vai determinar, além do pagamento das diferenças salariais, vai pagar também uma multa em favor do empregado. Eu estou gestante, eu gostaria de saber os meus direitos. Durante a gestação, o período do pré-natal, que é bastante importante, a pessoa que está grávida, ela poderá se ausentar para ir para consultas médicas, isso tudo sem desconto do salário. Um outro direito também muito importante, que nem todo mundo conhece, é a realocação de função. O que é isso? A gestante que trabalha, por exemplo, num ambiente insalubre, ela tem o direito de ser retirada desse ambiente insalubre e ser realocada num ambiente que seja adequado às condições ali da gestação. Um outro direito, esse aí um pouco mais popular, né, é a licença maternidade e o salário maternidade. Em regra, a gente tem uma licença maternidade aí de 120 dias, mas algumas empresas são cadastradas no chamado Programa Empresa Cidadã. E nesse caso, a gestante terá um direito de sair por 180 dias. Me candidatei a uma vaga e não fui contratada só porque sou uma mulher. Queria saber qual é o meu direito. Nesse caso específico, você terá, sim, um direito à indenização pela discriminação. E, além disso, caso seja feita uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho irá apurar a situação para prevenir novas ocorrências desse tipo de conduta por essa empresa. O escalpelamento é um problema que afeta principalmente as mulheres em algumas regiões do país. Esse problema ocorre quando as pessoas trabalham em barcos pesqueiros sem a devida proteção. Em caso de acidente, o eixo do motor do barco puxa o cabelo, causando graves lesões no couro cabeludo, sobrancelhas, pálpebras e as orelhas das vítimas. Nossa equipe de reportagem ouviu algumas mulheres que passaram por essa tragédia e mostra como elas superaram o momento. A região norte do Brasil, assim como todas as demais, possui características que a tornam única. Mas apesar de ser uma das regiões mais exuberantes do planeta, é aqui que acontece um dos acidentes mais trágicos, o escalpelamento. A gente usa o barco como meio de transporte no nosso município, né? É o único meio de transporte que temos. Então, eu estava indo para a cidade, do interior para a cidade. E numa dessas viagens foi que aconteceu meu acidente. E aí, quando eu abaixei para você, esse cabelo de monte e volta hoje. E eu jamais imaginava que poderia acontecer alguma coisa. Com os primeiros registros datados nos anos 60, o escalpelamento é fruto da modernidade. Afinal, é com a chegada de novas tecnologias para a propulsão de embarcações locais que os casos começam a acontecer. O escalpelamento é um acidente que afeta, sobretudo, mulheres, predominantemente. Temos um caso apenas de homem. São crianças, adolescentes, mulheres que, ao se deslocar por meio de embarcações, sem a proteção no eixo do motor, acabam por sofrer um escalpelamento parcial ou total do couro cabeludo e também sequelas das mais diversas em razão desse acidente. Por isso, o Estado do Pará criou a Comissão Estadual de Enfrentamento de Acidentes com Escalpelamento. O Espaço Acolher é uma casa de apoio para dar essa retaguarda, porque o tratamento ele demora 1 ano. Então, você tem a alta hospitalar, fica aqui no Espaço Acolher, semanalmente indo para o hospital fazer a reparação do acidente. Então, as vítimas precisam ser assistidas com otorrino, com oftalmo, com trauma, com fisioterapeuta, com a psicologia, porque você vai reconstruir um olhar sobre si mesmo. O acidente me deixou muito confusa, muito sem saber o que fazer, e saber que tinha outras e que eu viria para o espaço, que eu ia conviver com elas, foi muito bom. E depois do hospital, vim para cá, foi bom mesmo para mim me adaptar após o acidente, entendeu? Então esse espaço aqui é muito importante na minha vida.
De acordo com a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, em 2023 já foram registrados 2 acidentes com escalpelamento no Pará. A gente fez instalação de 101 coberturas de eixo, instalação gratuita de 101 coberturas de eixo. Fizemos 4 grandes palestras com um público-alvo, uma audiência de cerca de 180 pessoas. Distribuímos cerca de 30 toucas e diversos panfletos. Então a gente tem esse trabalho, tem essa conscientização, só que devido às características da região, ao grande público, né, que é atendido, a gente tem ainda muito trabalho pela frente. Desde 2009 é obrigatório o uso de proteção no eixo e partes móveis do motor para proteger passageiros e tripulação. Os impactos na vida das pessoas que sobrevivem ao acidente com escalpelamento são diversos e vão muito além da questão física. Eu jamais imaginava que pudesse sofrer um acidente desse, que me trouxe tanta dificuldade na minha vida, do meu trabalho, do meu dia a dia. A partir de um diagnóstico realizado pelo Ministério Público do Trabalho, em parceria com outras entidades, foi verificado que muitas das vítimas possuíam o espírito empreendedor. O resultado foi a realização do projeto Empoderamento de Sobreviventes de Escalpelamentos, e que ficou em segundo lugar na categoria Equidade de Gênero do Prêmio CNMP. O escalpelamento só vai ser erradicado com a colaboração de toda a sociedade. Precisamos todos atuar juntos, tanto no aspecto fiscalizatório, para podermos, de fato, conseguirmos mudar a consciência das pessoas, da população, para que coloquem a proteção no eixo dos motores e também para acabarmos com qualquer resquício de discriminação contra os sobreviventes de escalpelamento e ajudarmos essas mulheres, essas crianças, esses adolescentes, inclusive com os próprios cabelos. O trabalho informal é uma realidade que afeta milhares de pessoas no Brasil. Com a falta de oportunidades de emprego formal, muitos trabalhadores acabam em condições precárias, sem direitos trabalhistas ou garantia de segurança. O repórter Michael Leão e o cinegrafista Alex Amaral caminharam para ver a realidade de um desses trabalhadores. Foram horas de labuta. Dizem que para muita gente o ano só começa depois do carnaval. Mas quem vê nele a oportunidade de fazer uma renda, a correria começa bem antes. Até porque, para vender alguma coisa nos bloquinhos como vendedor ambulante, tem que se credenciar. Cobrar aquilo que não estiver dentro da licença. Por exemplo, não pode vender destilado, que foi recomendação da segurança pública. A vigilância sanitária também fiscaliza a manipulação desses alimentos. Então, tudo isso nós instruindo eles aqui, para que a mercadoria deles não seja confiscada. Alguns até tentam conciliar o trabalho formal com o informal. Muita gente precisa, na verdade é isso, né? A gente precisa ganhar um dinheiro a mais. Eu tenho um outro serviço, mas tem gente que só depende disso aqui. Aí então a gente depende de ganhar o dinheiro. Aos 24 anos, o Gabriel nunca teve carteira assinada. Desde os 15, ele atua como vendedor ambulante. Eu ficava em casa da minha mãe, assim, meio que dependendo deles, né? Aí tinha meu padrasto, ele ficava falando assim, Gabriel, por que você não vende alguma coisa para você ter seu dinheiro? Ele ficava me incentivando, né? A nossa equipe acompanhou o trabalho dele durante o carnaval. O que começou com a venda de paçoquinhas, hoje tem uma variedade de opções. Pimentinha, Mentos, House, Trident, chocolate, Fine, tudo que as pessoas gostam. Após abastecer a cestinha, é hora de sair em busca dos clientes. E o Gabriel conhece cada um pelo nome. E esse é o Wilson. Levar uma barriga hoje, seu Wilson. Fico com Deus, bom final de semana, viu? Tamo junto. Oi, Margarida. E vai de banca em banca, andando a passos rápidos. Oi, Nice. A relação foi ganhando cada vez mais confiança. Tanto que hoje não ter dinheiro na hora não é desculpa para perder uma venda. Passa amanhã que eu tenho. Aí eu vou pagando as moedinhas, ó. Mas nem sempre foi assim. No primeiro dia, então, andou aí. Recebi vários não, entendeu? Suei. Várias pessoas olharam assim. Isso aí é mentira. Isso aí... Não acreditava naquilo. Mas ele não desistiu e continuou lutando. Nos dias de carnaval mesmo, tinha estratégia específica para conseguir vender.
Boa tarde, pessoal. Pode ficar à vontade. O House é 3, 2 é 5, pai. E essa rotina já dura 7 anos. De passo em passo, o Gabriel caminha por dia cerca de 10 quilômetros. Isso em 5 horas. Dependendo do movimento, dá para faturar R$300 por dia. O único detalhe é que se algo acontece prejudicando essa rotina, o faturamento do mês fica comprometido. Tem essa desvantagem, né? Mas hoje, se você, por exemplo, adoecer, como é que fica seu faturamento? Eu vou gastar tudo que tá guardado e depois, quando melhorar, correr atrás de novo. Para o Ministério Público do Trabalho, uma realidade que precisa de atenção. Até porque a informalidade não está presente apenas no carnaval e pode ser causada por outros fatores. Nós podemos ter a questão da subsistência, então você vai ter um ambulante do carnaval vendendo bebidas, adereços. Esse é um ambulante dentro de uma situação muito específica, dentro de um cenário ali de oportunidade de ganhar pelo próprio sustento algum dinheiro num determinado momento que é o carnaval. Só que nós vamos ter algumas regiões do país onde você tem um polo têxtil, um polo industrial, e mesmo assim, aquele lugar onde a economia está pulsante, você encontra uma informalidade muito alta. Então, é nesse cenário que a gente precisa mapear as circunstâncias em que está ocorrendo essa informalidade e buscar saber se ali nós precisamos de políticas públicas de emprego e renda, ou se a gente está diante de um cenário de fraude trabalhista e que aí nós temos que ir com toda a tutela do Estado para tentarmos fazer com que aqueles empregados sejam formalizados. E chegou a hora de saber o que bombou nas redes sociais do Ministério Público do Trabalho com Sabrine Menezes. Conta pra gente, Sá! Oi, Madê! Neste último mês, uma grave violação de direitos foi destaque nas redes do MPT, o trabalho análogo ao de escravo. Isso porque em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, o resgate de cerca de 200 trabalhadores que atuavam na colheita da uva e no abate de frangos gerou alto engajamento em nossas redes sociais. Foram mais de 3.000 curtidas só no nosso Instagram. Em Goiás, 152 pessoas foram resgatadas de situação degradante em plantações de cana, na cidade de Acreúna. O resgate também não passou despercebido por nossos seguidores. Foram mais de 500 curtidas em nosso post no Insta do MPT. Já em São João do Paraíso, no Maranhão, a Operação Gênese resgatou 17 trabalhadores em situação análoga à de escravidão em uma carvoaria. Um Rios do MPT, que gerou 350 curtidas, mostrou imagens exclusivas da fiscalização, denunciando as condições precárias e insalubres que os trabalhadores enfrentavam, como a exposição intolerável a partículas nocivas e a ausência de intervalos necessários à garantia da saúde. Os trabalhadores receberam verbas rescisórias, acrescidas de férias, 13º salário e 3 parcelas de seguro-desemprego. O MPT segue no caso em busca de indenização por danos morais coletivos e individuais. E você acompanha a gente no Instagram, no Facebook e no Twitter? Não? Então tá na hora de conhecer os perfis oficiais do MPT e ficar por dentro. Vem curtir, comentar, salvar e compartilhar as postagens no endereço que aparece aqui na tela. Por hoje é isso. Tchau, tchau. E assim chegamos ao final do nosso programa. Agradecemos a todos que acompanharam e esperamos vê-los novamente em breve. Tchau!